Olá, nesse vídeo então eu vou estar falando um pouco sobre o Pacman, que é o gerenciador de pacotes de distribuições baseadas no Arch ou no próprio Arch Linux, né? Então eu já comentei que eu venho utilizando o Arch Linux faz um tempo já nas minhas máquinas. Uh, então, nesse vídeo eu vou dar uma introduzida, né, falar de alguns comandos básicos assim para tu conseguir estar utilizando o Pacman na sua distribuição Arch, certo? Como qualquer outro comando, né, o Pacman ele tem a sua página, o seu manual, né, que dá para acessar com o main, né, que é o comando para o manual Pacman, tá? Mas o Pacman, então, ele vai funcionar da seguinte maneira, tá? O comando sempre vai ser Pacman e daí você vai dar os parâmetros que você quiser. Os principais parâmetros, então, são o S, tá? Que é S de sincronizar, tá? De sync em inglês, que geralmente vai estar relacionado à instalação, atualização de software, tá? E sincronização com os repositórios remotos, então, da sua distribuição, certo? Vai ter a opção R, que vai estar relacionada com a remoção de aplicações, né, ou de pacotes, né, e o, e o Q, todas essas que eu falei em maiúsculo, né, o S maiúsculo, o R maiúsculo e o Q, que vem do inglês de carry, query, né, seria, tipo, que seria fazer uma busca local, então, uh, em relação aos seus pacotes. O primeiro comando então que eu quero mostrar para vocês é o pacman-s. Tá? Se eu quiser, eu vou ter que executar com sudo, né? Como qualquer outro gerenciador de pacotes. Então eu faria sudo pacman -s maiúsculo e diria qual que é o software que eu quero instalar. Por exemplo, se eu quisesse instalar o Kdenlive, tá? Que é um editor de vídeo, eu colocaria aqui minha senha, certo? Ele resolveria, ele verificaria as dependências. Vocês podem ver que tem várias dependências, né? O Kdenlive aqui, mas eu não vou continuar a instalação, então eu vou dar um não aqui, mas só para vocês verem. Então ele dá um resumo do que vai ser instalado, das dependências que vão ser instaladas, e ele instalaria o software e puxaria já as dependências que ele precisasse, tá? Para aquele pacote. O segundo comando seria o pacman SYU. O que é cada uma dessas opções? O S ele está relacionado então com a sincronização dos seus pacotes com um repositório remoto. Ele vai se conectar então com o servidor remoto ou com algum espelho que tem um espelho dos repositórios oficiais, então, e vai fazer uma sincronização com o teu repositório da tua instalação, tá? O Y ele vai ver esses espelhos então e atualizar esse teu repositório, e o U vai de fato fazer o upgrade, né, a atualização desses pacotes que já foram verificados com o Y. Então o Pacman SWU seria parecido com o apt update e apt upgrade e no gerenciador de pacote apt, tá? Que é utilizado no Debian ou no Ubuntu, né, em distribuições baseadas no Ubuntu, Debian. O próximo comando que eu quero mostrar para vocês, deixa eu ver o que eu anotei aqui. Uma coisa importante sobre o Pacman SYU, que é para atualizar o seu sistema. Então, é que você até poderia fazer a sincronização e depois só fazer a atualização. Só que o Arch, né, ele recomenda até na sua wiki, se vocês forem ver lá a Arch Wiki na internet, é recomendado que sempre faça uma atualização completa, né, porque o Arch é uma rolling release, então é mais provável que tu fique com o teu sistema estável estando com os pacotes mais atualizados do que, por exemplo, atualizando o seu repositório e fazendo atualizações então em algum outro momento, tá? Para tu fazer uma busca, por exemplo, se eu quiser procurar o Blender, por exemplo, que é
é uma aplicação para modelagem 3D, edição de vídeo também. Eu posso dar o S de sincronizar e o S de search, né, de busca. Então, nos repositórios. Então, eu posso buscar aqui por Blender e vou achar aqui no repositório Community Blender. É uma suíte de criação, gráficos 3D integrados, blá blá blá. Tá? Então, eu achei aqui, se eu quisesse, por exemplo, buscar, eu poderia utilizar também, por exemplo, o chapeuzinho para dizer, eu quero buscar tudo que comece com Vim, por exemplo. E ele vai me dar aqui todos os resultados de coisas que começam com Vim do repositório oficial, certo? Se eu quiser remover um programa, então é com Pacman-R, que eu falei que é para remoção de programas, e o nome do programa, tá? Então, por exemplo, se eu tivesse o GIMP instalado, eu poderia dar um Pacman-R GIMP. Mas com somente esse parâmetro R maiúsculo, tu vai remover somente o pacote que você está dizendo que quer remover. Se tu quisesse remover as dependências junto, por exemplo, dependências são pacotes que quando tu instalou esse pacote, ele puxou esses outros pacotes porque o software que tu instalou, ele necessitaria desses outros pacotes para funcionar corretamente. Então, com os parâmetros R de maçã e S, tu ia estar removendo as dependências, então, também, que foram instaladas quando tu instalou esse software. Então, é bem legal de quando tu for remover um software, tu usar o S também. E outra opção que é bem comum de ser utilizada é o N junto com esse S. Então, para remover um programa Pacman-R maiúsculo NS, o R seria para remover então um programa, por exemplo, se eu quisesse remover o GIMP. O S seria para eu remover as dependências também que foram puxadas e não vão mais ser necessárias agora que eu estou desinstalando esse programa. E o N, ele vai estar também retirando alguns arquivos de configuração, tá? Não arquivos de configuração que ficam, por exemplo, em .config no seu diretório home, não configurações de usuário, mas configurações de sistema mesmo. Então, tipo, geralmente tu não vai estar mexendo com uma dessas configurações, então é bom também tu tirar esses arquivos de configuração do sistema quando tu estiver desinstalando um pacote. Então, eu recomendaria que tu utilizasse esses parâmetros aqui, o R maiúsculo, o NS, para estar desinstalando algum pacote da tua distribuição, tá? Deixa eu ver o que eu vou falar agora. Vou falar do Pacman-Q maiúsculo, tá? Se eu der aqui um Pacman-Q maiúsculo, o que vai acontecer? Tá? Ele vai me listar todos os pacotes que eu tenho instalado aqui na minha distribuição. Só que só com esse parâmetro Q, ele vai listar todos os pacotes. Então, mas vocês podem ver, tem alguns pacotes aqui que eu nem sei o que é. Por exemplo, aqui, Python Pigments. Eu não faço ideia do que é isso. Provavelmente é uma dependência de quando eu instalei alguma coisa relacionada ao Python, ele instalou esse pacote junto, esse Python Pigments. Se eu quisesse só, por exemplo, listar os pacotes que eu instalei explicitamente, tá? Que eu dei um pacman-s e instalei esses pacotes, eu posso botar esse parâmetro E junto, que é de explicit, tá? Então, se eu der um pacman, aqui eu sei sim quais são todos esses pacotes, porque eu mandei instalar eles, tá? A grande maioria deles. Então, são pacotes que, apesar de alguns serem ainda dependências, são pacotes que eu instalei explicitamente, certo? Então, eu posso até dar um pipe aqui e botar o output, por exemplo, para listar o número de pacotes aqui, o número de linhas, que seria o número de pacotes, 162 pacotes que eu instalei explicitamente aqui na minha distribuição, tá? Por exemplo, vocês podem ver que do lado tem o nome da versão. Eu poderia colocar um parâmetro também que é de quiet, tá? De quieto, que então o Pacman ele vai listar então esses pacotes, só que sem mostrar a versão, somente o nome dos pacotes. Isso é bem útil, por exemplo, se tu vai estar querendo fazer um script
de instalação, para automatizar a tua instalação, alguma coisa assim, porque daí aqui ele já vai gerar direto os nomes dos pacotes e tu pode botar esse output nessa saída desse comando em algum arquivo, alguma coisa assim, para tu poder estar utilizando posteriormente. Tá? Aqui, ó. Se eu quiser, por exemplo, listar somente os pacotes que foram instalados a partir de origem apenas dos repositórios oficiais, tá, do Arch, eu posso dar um pacman-q e n, tá? Aqui ele vai me listar somente pacotes instalados a partir dos repositórios oficiais, tá? O core, o extra, o community ali. Mas se eu der um pacman-qm, ele me lista aqui os pacotes que eu instalei via AUR, tá? AUR, que é o Arch User Repository, que é o repositório dos usuários do Arch, tá? Então, é um repositório de pacotes que foram empacotados pela comunidade do Arch mesmo, né, por usuários. Então, por exemplo, o Zotero aqui, que é o meu gerenciador de bibliografia, ele não tem um pacote no repositório oficial do Arch. Então, algum usuário empacotou esse pacote e criou, então, um package build para as pessoas estarem instalando a partir desse pacote que ele criou. Tá? Certo. Um comando também que é bem interessante é o pacman-q, tá? De query, que é a busca local, d e t. O que esse comando, ele me deu output aqui desse pacote Go. O que esse comando vai estar dando de saída? Ele vai estar dando de saída quais os pacotes, quais as dependências que você tem, tá? Que não são mais necessárias, tá? Que talvez alguma aplicação necessitava em algum momento, mas agora, se você desinstalar, não vai ter nenhum problema, que é um pacote que é órfão, certo? Ele não serve para... Ele foi instalado como uma dependência, mas agora nenhuma aplicação mais, nenhum pacote necessita mais dele, certo? Aqui me deu o output do Go, mas o Go eu não desinstalo ele porque ele é bastante utilizado quando eu preciso compilar alguma aplicação, algum pacote. Então não tem porquê, porque eu ia ter que ficar instalando ele a todo momento, então é melhor eu até deixar ele instalado. Aí, tem também o pacman, eu poderia usar o S minúsculo junto com o Q, assim como eu uso com o S para buscar nos repositórios, eu poderia usar junto com o Q de search, né, o S minúsculo de search, para buscar algum pacote localmente. Então, por exemplo, o TextLive, tá, que é alguns pacotes que tem quando eu instalo o LaTeX, ele instala. Então vocês podem ver aqui que ele até me diz aqui local, porque se eu estou buscando então nos meus pacotes instalados localmente, certo? Vou só mostrar agora para vocês algumas configurações no arquivo de configuração do pacman, que fica no /etc /pacman.conf. Tá? Aqui tem algumas opções bem legais. Vocês podem baixar até aqui, ó, até esse MISC Options. Vocês podem ver que quando eu faço algum comando, por exemplo, se eu faço uma busca aqui, Blender, tá? Eu busquei antes. Vocês podem ver que é colorido, tá? Que tem rosa aqui, verde aqui. Então, geralmente não, por padrão, o pacman vai estar dando output, a saída dele toda em branco, tá? Então não vai ter essas cores. Se você quiser essas cores, você descomenta essa linha aqui, você tira o jogo da velha, que é a hashtag, da frente do color e depois salva o arquivo. Claro, você tem que editar esse arquivo como usuário root, tá? Utilizando do sudo, né? Porque esse arquivo, o dono dele, né? O dono desse arquivo é o usuário root.
Tem esse check space também, quando tu vai fazer uma atualização, ele checa o espaço então que vai estar utilizando aquela atualização, qual a diferença do espaço que está utilizando no momento para o espaço que vai utilizar depois da atualização, então é bem legal também, você pode comentar essa linha. E a Love Candy ele vai estar mudando a barra de progresso de uma barra que vai completando com um hashtagzinha, ele vai trocar por um bonequinho do Pac-Man comendo bolinhas, assim. Então é só um detalhezinho, assim, tipo um easter egg, né? Então é bem legal. Outra coisa também, você pode estar mudando. Aqui no /etc barra pacman.d é o mirror list, tá? O mirror list é a lista dos espelhos dos repositórios, tá? Então você pode estar mudando aqui. Ó, vocês podem ver que eu só tenho descomentado os servidores brasileiros. Mas, por exemplo, em algum momento eu vou tentar atualizar e os servidores brasileiros todos que eu tenho aqui estão fora do ar. Eu posso vir aqui, descomentar, por exemplo, um servidor norte-americano. Poderia vir aqui, por exemplo, descomentar aqui, tá? Ó, descomentei aqui, daí eu salvaria o arquivo e então utilizar esse depois de que falhasse os meus mirrors brasileiros, por exemplo, eu poderia vir e utilizar esse mirror americano, certo? Então, acho que no mais seria isso, deu para dar uma passada por cima boa assim no gerenciador de pacotes Pac-Man. Se tiver alguma dúvida pode deixar aí nos comentários, curte o vídeo se te ajudou de alguma forma e até a próxima, se inscreve no canal se não é inscrito.